Então agora nós vamos fazer uma comparação entre os três medicamentos que nós já falamos sobre eles até agora: paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Nós vamos falar sobre as semelhanças, sobre as diferenças e sobre quando a gente deve indicar ou prescrever um ou o outro. Então vamos lá. Nós falamos sobre paracetamol, dipirona e ibuprofeno no módulo dos analgésicos. Todos os três possuem efeitos analgésicos e antitérmicos, ou seja, todos os três servem tanto para dor quanto para febre. Qual é, então, a semelhança entre eles? Efeito analgésico nos três, efeito antitérmico nos três. As principais diferenças são: o paracetamol e a dipirona estão na classe dos medicamentos analgésicos e o ibuprofeno ele pertence à classe dos medicamentos anti-inflamatórios. Porém, o efeito analgésico do ibuprofeno, que é o principal motivo pelo qual ele é prescrito ou indicado. Normalmente ele não é indicado em caso de febre. Na febre a gente normalmente opta por um dos dois, ou paracetamol ou dipirona. Então, falando na febre, todos os três são antitérmicos. Quando que eu vou escolher um ou outro? O paracetamol a gente vai escolher para febres que são inferiores a 39 graus Celsius. Eu, particularmente, na minha prática clínica, eu indicava o paracetamol só mesmo para febre mais baixinha, 38, no máximo 38,5. Como eu disse lá durante a aula do paracetamol, na bula você vai encontrar que ele é potente para febre, mas na prática a gente vai verificar que para algumas pessoas o paracetamol ele não é tão eficaz. Então a gente acaba convencionando que para febres mais baixas a gente utiliza o paracetamol, tanto para adulto quanto para criança. No caso da dipirona, ele é utilizado para qualquer febre. Dipirona ele é eficaz tanto para febre alta quanto para febre baixa. Tanto é que nos casos de emergência febril, onde a pessoa está com uma febre muito alta, a dipirona ela é um medicamento de escolha, porque ele tem um potente efeito antipirético, antitérmico. Então a dipirona ela pode ser usada para qualquer tipo de febre. Entre dipirona e paracetamol, você vai preferir o paracetamol se a pessoa tiver histórico de alergia com dipirona, tá certo? Então, entre um e outro, a melhor escolha passa a ser o paracetamol somente caso a pessoa tenha alergia de dipirona. Se a pessoa não tiver alergia de dipirona, a dipirona ela pode inclusive ser a primeira escolha. E o ibuprofeno? O ibuprofeno, ele é indicado também para febre, mas em adulto, por exemplo, você não vê um adulto entrando na farmácia para comprar ibuprofeno para febre. Você vê isso acontecendo com dor. O adulto ele entra para comprar ibuprofeno para dor, para febre normalmente não. Mas em pediatria, o ibuprofeno ele é muito importante para ser utilizado para febre. Ele abaixa febres altas, abaixa a febre baixa e ele é muito utilizado para a gente poder intercalar. Porque quando você intercala ou paracetamol e ibuprofeno ou dipirona e ibuprofeno, você mantém o efeito do medicamento antitérmico, ou seja, você não deixa que a febre suba, porém você não corre o risco de ultrapassar a dose diária permitida. Porque funciona assim: você dá o paracetamol, daqui 4 horas você dá o ibuprofeno, daqui 4 horas você dá o paracetamol. Então quer dizer que a cada 4 horas você está colocando um medicamento para manter a temperatura da pessoa ideal. Porém, entre um paracetamol e outro vão ser 8 horas. Entre um ibuprofeno e outro vão ser mais 8 horas. Então você não corre o risco de ultrapassar a dose diária permitida e mantém o paciente medicado. Quando você não vai utilizar ibuprofeno? Quando a pessoa estiver com dengue. Então, no caso de dengue, você pode intercalar paracetamol e dipirona. 4 horas, deu paracetamol, aguarda 4 horas, dá dipirona. Aguarda 4 horas, dá o paracetamol. Então, em caso de dengue, você não usa ibuprofeno. Vou até colocar aqui para a gente lembrar. Em dengue,
não utiliza ibuprofeno. Pode utilizar na dengue o paracetamol, pode utilizar na dengue a dipirona. Sendo que a dipirona, ela é mais potente nesse quesito. Então aqui a gente falou das diferenças e semelhanças de utilização em caso de febre. E em caso de dor, como que funciona? Os três têm efeito analgésico, porém o paracetamol, o efeito analgésico dele é reduzido para adultos. Para criança, o efeito analgésico do paracetamol é bom para bebezinho, para criança, ele tem um efeito analgésico muito bom, muito eficaz. Agora, para nós adultos, o paracetamol ele já serve para um tipo de dor mais branda. Quando eu falo dor branda, quando eu falo dor suportável, eu quero dizer aquela dor que ainda está na fase de ser um incômodo e não uma dor que acaba te impedindo de realizar algum tipo de atividade. Então, o paracetamol para dor de cabeça, por exemplo, uma dor de cabeça fraquinha, aquela dor que está lá longe, que está incomodando, para nós adultos, paracetamol vai funcionar nesse caso. Eu ouvi muitas vezes de pacientes dizer que paracetamol e água é a mesma coisa para mim, no caso de adulto. Agora, para criança, normalmente o paracetamol é muito eficaz como analgésico. A dipirona, ela é para dor moderada e para dor forte. Então, a dipirona é muito eficaz para uma dor mais forte. Tanto é que a dipirona está inserida nos analgésicos, com associação, nos analgésicos mais conhecidos e mais utilizados. Por exemplo, o analgésico que está lá na Neosaldina, que é uma marca muito utilizada para dor de cabeça e seus similares, é a dipirona. A dipirona está no Dorflex, ela está no Anador. Por quê? Porque é um medicamento com um potencial analgésico muito grande. Além dela ter um potencial analgésico, ela tem um potencial espasmolítico, ela tem uma ação espasmolítica, ou seja, ela age diminuindo a motilidade da nossa musculatura visceral. Ou seja, quando você tem uma motilidade exagerada na sua musculatura visceral, você tem cólica. E aí, no caso de dipirona, ela ainda é eficaz nesse tipo de dor. Então, por exemplo, uma dor de barriga gerada por diarreia, por gastroenterite, a dipirona é excelente. Por isso que ela está associada com a escopolamina, naquele medicamento que a gente conhece como Buscopan. E ela é potente para diminuir cólica, tanto cólica menstrual, quanto cólicas intestinais, propriamente dito, alguma dor que esteja na bexiga, dor de infecção urinária. Então a dipirona é muito boa para isso. É um medicamento excelente para dores moderadas a forte, dor de cabeça, dores no trato gastrointestinal, dores oriundas de cólicas menstruais, etc. O ibuprofeno. Quando é a escolha que a gente faz a indicação do ibuprofeno? O ibuprofeno ele é muito importante, ele é muito eficaz para dores oriundas de processos inflamatórios e para dores reumáticas. Então, por exemplo, uma pessoa que está com dor decorrente de artrite, dor decorrente de artrose, dor no joelho, dor na coluna, a dipirona não vai ser eficaz e o paracetamol também não. Mas o ibuprofeno ele pode ser muito eficaz, ele pode ser uma indicação muito certeira para dores que são de origem reumática ou para dores que são de origem de processos inflamatórios. Então, dor de garganta, dor de ouvido, dor de infecção urinária, dor de artrite, dor de artrose, ibuprofeno é a nossa primeira escolha. Paracetamol, dores fracas em adulto. Para criança, ele é bom para dores moderadas e graves também. Dipirona, dores moderadas para forte, dor de cabeça, dores no trato gastrointestinal, dores de cólica, e o ibuprofeno principalmente de processos inflamatórios e reumáticos. Mas o ibuprofeno também pode ser utilizado em cólicas menstruais. Tanto que a mesma marca lá do Buscopan lançou uma marca chamada Buscofen, que é a fórmula é o ibuprofeno. Todos os três são medicamentos seguros, porém, entre os três, a dipirona, ela tem existem mais casos de pessoas que são sensíveis, que
são alérgicas à dipirona, então por isso muitas pessoas preferem usar o paracetamol, porque o risco do paracetamol para nós é em relação à dose e ao tempo de uso dele. Se não for uma dose alta demais, se estiver dentro do limite diário de 4.000 miligramas, então a dose dele diária é até 4.000 miligramas. Ou seja, se você comprar o mais forte, que é o de 750 miligramas, e tomar de 6 em 6 horas, você não vai atingir isso aqui. Então, ele é um medicamento seguro, poucos casos de alergia em relação à dipirona, em relação ao ibuprofeno, não causa desconforto gástrico, então ele é um medicamento seguro. A dipirona também pode ser utilizado até 4.000 miligramas por dia. Se você pegar uma dipirona de 1 grama, que é a dose mais alta, que é extremamente potente para dor, e se você utilizar de 6 em 6 horas, aí que você chega no máximo, mas nem sempre é necessário. Porque como nós falamos nas aulas, a gente não faz utilização de dipirona e de paracetamol para tratamento. A gente faz utilização para aliviar sintoma. Então só vai tomar se tiver com dor. Só vai tomar se tiver com febre. Não vai tomar a vida inteira, não vai fazer um uso contínuo. No caso do ibuprofeno, a dose máxima dele diária é de 3.200 miligramas. É uma dose um pouquinho inferior em relação a esses dois. Porém, o ibuprofeno, ele existe nas apresentações de 200, 300, 400 e 600 miligramas. Então, você tem um leque muito grande de opções de dosagem e você vai utilizar a dose mínima possível para resolver o problema de dor daquele paciente. Você vai aumentando a dose de acordo com a necessidade do paciente em relação à dor que ele está sentindo. E outra coisa, o ibuprofeno, diferente da dipirona e do paracetamol, ele pode ser utilizado para um tratamento. Porque se é uma dor reumática ou se é uma dor de um processo inflamatório, quando você usa o ibuprofeno durante 4 a 7 dias, ele vai trabalhar reduzindo o processo inflamatório. Então, ele não alivia somente a dor, ele alivia também o processo inflamatório. Então, ele é utilizado, pode ser utilizado para tratamento, enquanto que a dipirona e o paracetamol, eles são medicamentos que a gente chama de paliativos, ou seja, eles resolvem ou melhoram os sintomas derivados de alguma doença. Lembrando sempre que na orientação farmacêutica que a gente faz, seja no balcão de uma drogaria, seja na farmácia de manipulação ou mesmo no seu consultório farmacêutico, é muito importante que você esteja atento à frequência e ao tempo de uso desses medicamentos. Porque febre persistente e dor persistente, aquela dor que volta sempre, aquela febre que volta sempre, precisa ser investigado. Isso é para ser utilizado de vez em quando. E no mercado brasileiro, 80% das vendas de uma farmácia, elas estão voltadas para analgésicos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas dores, elas são sinais de que há algo muito errado no organismo. E aí a pessoa vai resolvendo com anti-inflamatório ou com analgésico e acha que está tudo bem. Então vamos ficar atentos que o nosso papel como farmacêuticos é extremamente importante na prevenção de doença, na prevenção do agravo de uma doença, e a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não esteja indicando esses medicamentos a fim de mascarar algum problema mais sério. É o nosso papel estar atento se o paciente está utilizando o tempo suficiente para resolver um problema, ok? Essa foi então mais uma aula nossa, espero que você tenha gostado. Até a próxima!